Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um tutorial nosso aqui. Hoje nós vamos falar sobre o menu lançamentos, né, da Agro 365 Pecuária de Leite, onde nós vamos estar ensinando vocês a fazer os lançamentos. Na aula passada a gente falou sobre o menu cadastro, né, a importância desse menu, e hoje nós vamos falar sobre a parte de lançamentos. Menu de lançamentos. Então esse menu de lançamentos ele está dividido em movimentação do caixa e movimentação de animais. Aqui vocês podem fazer o planejamento do fluxo de caixa, né, das despesas de todo o ano da fazenda. Aqui são as contas, os códigos animais e o plano de contas, tá certo? Então vou ensinar vocês a fazer essa movimentação, como é que faz o lançamento das receitas, das despesas e da movimentação dos animais. Vamos começar então aqui pela movimentação do caixa, né? Aqui eu já estou com os lançamentos realizados, né, do ano todo, porque isso aqui é uma planilha exemplo que eu fiz aqui para lançar, para mostrar para vocês, tá certo? Então, por exemplo, isso aqui, essa parte aqui da pessoal da movimentação do caixa, ela é muito importante. Você tem que prestar bastante atenção como é que faz essa programação aqui, ó, dos meses e dos anos, tá? Então, por exemplo, porque aqui permite para vocês, lá no começo eu falei, vocês podem optar em trabalhar pelo ano fiscal, de janeiro a dezembro, ou vocês podem optar em trabalhar pelo ano agrícola, que começa em 1º de junho e acaba em 30 de julho do outro ano, né? Então, para eu poder trabalhar no ano fiscal, que seria de janeiro a dezembro, eu vou aqui, ó, eu vou colocar aqui o ano é 2020, né? E eu vou digitar 1 em todos os meses, que aí quer dizer o quê? Que todos os meses que a planilha vai calcular essas informações, ela vai colocar, todos os meses vão pertencer ao ano de 2020. Se eu quero que o ano, não vou trabalhar no ano fiscal, eu vou trabalhar no ano agrícola. Então, para eu trabalhar no ano agrícola, os meses que pertencem ao ano de 2020 eu vou digitar 1, tá certo? Que está aqui, ó. E os meses que pertencem a 2021 eu vou digitar 2. Então, só para nós fazer esse exemplo aqui, como ficaria? Então, se o ano agrícola começa em julho e nós estamos em 2020, né? Um exemplo aqui. Então, seria 2020 seria julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, seria o número 1, porque o ano agrícola é 2020 e 2021, tá certo? Eu digitaria 1. Já janeiro, fevereiro até junho pertence a 2021, então aqui eu iria digitar o número 2, certo? Eu vou botar 2 em tudo, ó. Desse jeito aqui. Aí a planilha vai calcular, vai lançar as informações, porque essas informações aqui, pessoal, de entrada, saída de recurso, ela lança conforme o mês que está aqui, que vocês lançaram. Então, se você deixar aqui o ano de 2021, que janeiro pertence a 2021 e aqui lança 2020, ela não aparece a despesa lá, tá certo? Então, essa programação aqui é muito importante. Como a gente está trabalhando aqui, nosso exemplo, nós estamos trabalhando no ano fiscal, então eu vou deixar tudo 1, tá? Mas essa programação aqui é muito importante. Vocês não fizer essa programação correta dos meses aqui e dos anos, a planilha ela não mostra as informações que vocês lançam nos relatórios, tá certo? Bom, então para a gente começar a trabalhar, primeira coisa que vamos fazer, vou implantar a Agro 365 Pecuária de Leite agora. Quanto é que eu tenho de saldo em caixa? O saldo em caixa que a gente fala é dinheiro no banco, debaixo do colchão, né? Quanto que eu tenho de dinheiro guardado? Hoje eu tenho R$3.500 que pertence à minha atividade leiteira. Então eu vou lançar esse saldo que eu tenho atual aqui hoje, tá certo? Aqui vocês podem movimentar nessas primeiras duas colunas aqui, pessoal, é o movimento saldo do caixa. Vocês podem fazer 2 tipos de movimentação, um do caixa e outro no banco, vocês escolhem. Eu não, assim, tem essa opção aqui, mas eu faço a movimentação, geralmente eu faço toda aqui, né? Às vezes já é complicado a gente fazer um controle só, aí vai controlar o saldo em banco, né? Então eu faço tudo aqui geralmente, tá certo?
Então faz entrada e saída tudo numa coluna só. Bom, para vocês movimentar essas duas colunas aqui, que é o caixa, você tem que digitar o código número 1 aqui, tá certo? Se vocês vão movimentar no banco, você tem que lançar o número 2 aqui, certo? Se eu vou movimentar nos dois, eu posso pegar, eu vou pagar um pouco de dinheiro que eu tenho aqui na fazenda e eu vou pegar um pouco de dinheiro do banco. Aí tu vai botar um número 3, tá certo? Agora, isso é uma opção que vocês têm. Se vocês não quiserem fazer esse tipo de controle, vocês deixam sempre um aqui e faz o movimento todo aqui, como eu falei, só nessa do caixa aqui, tá certo? Agora, se vocês quiserem controlar separado o dinheiro que tem na fazenda, guardado, e o dinheiro que tem no banco, vocês podem fazer esses dois tipos de movimentação, tá? Um, quando é caixa, né? Dois, quando é no banco. E três, vai digitar 3 aqui quando vocês forem pegar um pouco de dinheiro do caixa e um pouco de dinheiro do banco, ok? Beleza. Bom, outra coisa importante é a data que vocês vão lançar, né? Tem que estar bem atento à data, porque essa data aqui, a informação que vocês colocarem, eu paguei R$300 de mão de obra fixa, e tu colocou janeiro. A planilha, pessoal, ela concentra essas informações pelo mês, tá? Pelo mês e pelo ano. Então, o dia aqui pouco importa, tá? Pode ser, eu posso lançar tudo no dia, botar tudo como data do dia 5, dia 6, não importa o dia, mas sim o acúmulo da despesa ela vai concentrar pelo mês e pelo ano, tá certo? Então tem que ficar atento na data. Às vezes lança uma data errada aqui, aí tu vai procurar lá no fluxo de caixa depois, vai dizer, uai, não apareceu a despesa. Aí tu vai ver, tu lançou a data errada, ou tu digitou o formato da data errada também. Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes tu lança um número, por exemplo, um dia que não existe. Mês de fevereiro tem 28 dias. Tu lança 30 dias, não vai aparecer essa informação lá. Tu bota dia 30, não aceita, entendeu? Bom, outra coisa importante aqui é a conta. Esse número da conta, quando vocês digitam um número aqui, ó, número da conta, número 5, por exemplo, ele muda aqui o nome da conta, tá certo? Mas de onde é que vem essa conta, Daniel? Da onde vem essa conta? Cada vez que vocês vão fazer um lançamento, vocês têm que saber o número da conta que vai lançar, a despesa ou a receita, né? Então essa coluna aqui de entrada é a receita e essa de saída são as despesas, né? Então eu quero lançar uma despesa com mão de obra temporária, um diarista que eu contratei. Eu vou vir aqui em número de contas, número das contas, tá? Clico aqui e aqui está o número das contas, ó. Despesas, né? Fica desse lado. As receitas fica aqui e os investimentos, tá certo? Então cada um tem um código, tá? Que são esses códigos que estão aqui, que é o que vocês vão lançar lá. Eu quero lançar uma despesa com mão de obra temporária. Eu venho aqui, olho, o mão de obra temporária é o número 3, né? Eu volto aqui no movimento do caixa, venho aqui, boto o número 3 e aí vocês vão reparar que o nome mudou para mão de obra temporária. E vou lá e lanço a despesa. Então é dessa maneira que funciona, tá certo, pessoal? Os lançamentos. Quando vocês vão lançando essas informações aqui, então aqui eu vou lançar, ó, mão de obra fixa, sal mineral, ureia, adubo, né, defensivos, medicamentos, né? Mesma coisa, você só pode preencher as células que estão em verde claro. Outra coisa importante, pessoal, eu vou apagar, quando eu for apagar, todo ano vocês vão salvar uma nova planilha, né? Então aqui, ó, por exemplo, se você selecionar um caso específico desse movimento de caixa, tá? Ela não permite vocês apagar aqui, ó. A planilha está com erro. Não, ela não está com erro. Ela não permite vocês apagar as três colunas junto. Quando vocês vão apagar, eu quero apagar tudo isso aqui, vocês têm que selecionar a coluna, tá certo? Ó, a coluna ela permite, tá certo? Agora eu quero apagar essas duas aqui. Ela permite. O que ela não permite é vocês pagar essas três aqui, porque ela tem um código aqui entre essas duas colunas que não permite vocês fazer isso, tá certo? Então, quando vocês quiserem apagar, vocês podem apagar. Vou apagar todas as informações que eu lancei aqui.
começar um novo ano agrícola. Aí eu tenho que apagar tudo que está aqui para salvar uma nova planilha, né? Ou eu já deixo uma em branco guardada, tá certo? Então sempre, todo ano, quando finalizar o ano agrícola, o que eu vou fazer? Eu vou deixar arquivado essa planilha. Há uma coisa interessante que eu não falei para vocês aqui. Quando for começar o ano agrícola, que for salvar como Fazenda São... Salva assim, ó. Fazenda São João, 2020/2021. Que aí você sabe que aquela planilha que está depois guardada lá, você sabe referente a que ano é. Salvo Fazenda São João 2020, 2021, Fazenda São João 2021, 2022. Que aí vocês vão ficando com os históricos da Fazenda guardados, tá certo? Então, quando for apagar, não esqueça esse detalhe, né? Ela não vai deixar vocês apagar as duas juntas, tá certo? Dá um aí, ó, bloqueado. Mas se vocês for apagar separado, consegue, tá certo? É só esse detalhe. Então, aqui ficar atento, né? Para as informações, lembrando que sempre as vendas, aqui eu vou lançar toda a venda de leite, a venda de queijos que eu fiz, a venda de animais eu vou lançar aqui também, tá? São valores, ó. Venda de leite para laticínio, tá aqui, tá certo? Aqui tá outras receitas. Às vezes eu prestei um serviço para fora, eu aluguei meu trator lá para fazer um gradear uma terra. Eu vou lançar como outras receitas, tá certo? Então, são tudo lançado aqui, ó. Então, compra de sal mineral, de ureia. É só vocês virem aqui, olhar o número da despesa, né? Essas contas aqui, pessoal, elas já são fixas, não tem como vocês alterar, tá certo? Não tem como mudar o nome daqui dessas contas, tá? Essas contas, elas vêm da onde? Elas vêm daqui, ó. Vamos aqui no lançamento, para vocês verem, ó, do plano de contas, tá? Esse aqui é o plano de contas, ó. Então, todas aquelas contas, elas vêm daqui, ó. Os códigos delas, tá? Então são 32 contas de despesas, tá? Aqui são as contas de receita. Quais são as contas de receitas que eu tenho? Eu tenho lá venda de vaca em lactação, venda de vaca seca, venda de novilha, de todos os animais, para a gente saber quanto que vendeu de cada um separado depois, tá certo? Venda de leite para laticínio 1, laticínio 2, venda de derivados, né? Eu faço queijo, eu vendo leite para laticínio, mas eu faço um pouco de queijo também para me vender nas feiras. É, Aluguel de máquinas e equipamentos, serviço para terceiros e outras receitas, tá? Então essas são as opções que vocês têm de lançamento de receita. Ah, outra coisa importante. Essa conta aqui, financiamentos e empréstimos. Quando a gente faz um financiamento bancário, você tem que dar entrada nesse dinheiro no caixa. Porque assim, tu recebeu, pegou um dinheiro emprestado. E esse dinheiro, ele tem que aparecer no teu caixa como o teu caixa está positivo para te começar a gastar ele, né? Então eu tenho que vir aqui quando eu peguei um custeio para esse ano de 2020. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse código 68, vou vir aqui em lançamentos, movimento caixa, e eu vou dar entrada, vou lançar uma entrada de dinheiro. Vocês podem ver aqui, ó, que o saldo do caixa hoje é 23 mil, né? Então eu vou botar aqui, ó, o código 68, certo? Eu peguei um dinheiro emprestado no banco, financiamento, tá? Então financiamento bancário, vou dar entrada no caixa. Esse dinheiro tem que entrar no caixa. Então vamos dizer que eu peguei esse dinheiro dia 15 do 5 de 2020, certo? Eu peguei 50 mil reais emprestado no banco. Eu vou dar entrada nesse dinheiro no meu caixa. Quando eu coloquei esse dinheiro aqui, ó, o meu saldo foi para 75 mil reais. Se vocês vier, depois disso nós vamos ver mais lá na frente, né? Só para vocês entenderem o exemplo. Vocês vierem aqui no painel de controle e vir em relatórios, ó, e vir aqui no fluxo de caixa mensal, vocês vão ver que esse dinheiro ele entrou no caixa, tá certo? Aqui, ó, empréstimos bancários, cadê? Amortização. Ele entra no caixa, mas ele não na realidade, aqui, ó, financiamento bancário, empréstimo bancário, ó, mês de maio eu botei, entrou 50 mil reais, tá certo? Foi o lançamento que eu fiz, ó. Tá vendo que aqui o relatório, então quando vocês fazem aquela programação lá dos meses, vai aparecer aqui em cima do mês qual o ano que pertence esse mês, para vocês não se confundirem na hora daquela que eu ensinei na outra aula lá, da programação do ano agrícola, tá certo? Bom, então aqui esse aqui é um relatório de fluxo de caixa. Então nesse relatório de fluxo de caixa aqui, ó,
mostra para vocês tudo que vocês gastaram no mês de janeiro, todas as despesas que teve em cada conta, tá certo? Tudo que foi feito de investimento, e aqui o gráfico das receitas e despesas, né? Isso foi só para vocês entenderem. Bom, então aqui, ok, pessoal, esse aqui é o como lançar as despesas e receitas da fazenda, tá? Se depois tiver alguma dúvida na hora do lançamento, você pode estar me chamando aí no WhatsApp que eu oriento qualquer coisa que não tenha ficado bem claro para vocês, tá bom? Bom, então já aprendemos a fazer o lançamento do movimento do caixa. Agora nós vamos aprender a fazer a movimentação de animais, certo? A movimentação de animais, pessoal, ela é a mesma coisa. Aqui eu não vou fazer só a movimentação de animais, aqui nós vamos fazer a movimentação da produção todinha da fazenda, né? Então aqui é mesmo esquema lá da movimentação do caixa, né? Eu tenho que programar aqui, ó, ele tem que estar igual ao do movimento do caixa, tá certo? Então aqui no nosso exemplo nós estamos trabalhando com o ano fiscal, de janeiro a dezembro, então é tudo número 1, tá certo? Se fosse ano agrícola 2020-2021, aqui seria 1 e aqui em cima seria janeiro, fevereiro e março seria o número 2, tá? Então a movimentação de animais e movimentação do caixa, essa programação tem que ser igual. Essa informação aqui vocês não precisam mexer, que uma unidade animal sempre vai ser 450 quilos, tá certo? Bom, aqui o princípio é o mesmo, a questão de apagar aqui é o mesmo jeito, ele não permite vocês selecionar as duas para apagar, ele não vai deixar, tá certo? Então tem que apagar separado, tá? Geralmente essas informações aqui, pessoal, a gente vai lançar no último dia útil do mês, que é o que? É quando tu sabe quantos litros de leite tu vendeu pro laticínio. Não precisa lançar todo dia essa informação. Ah, hoje eu vendi 150 litros. Outro dia isso aí tu vai anotar no caderno de campo e no final do mês tu transfere essa informação para cá. Esses códigos é a mesma coisa. Quando precisar apagar, aqui tem um lembrete, quando precisar apagar a coluna da data e código, selecionar separado, né? Eu quero saber que código é esse, eu venho aqui em código dos animais, né? Então aqui eu tenho aqui, ó, venda de vaca é o número 1, né? Venda de vaca seca é o número 2 e assim por diante. Aqui então tu tem os códigos de venda de animais, aqui tu tem os códigos de compra de animais, aqui tu tem os códigos de mortalidade de animais, de categoria animal que tu tem que lançar, o que morreu. Aqui tu tem os códigos dos indicadores reprodutivos que tu vai ter que lançar. Quantas vacas fêmeas de 36 meses foram cobertas? Quantas fêmeas de 25 meses? Para a gente poder calcular os indicadores reprodutivos depois das vacas, né? Tem que lançar essas informações. Ah, uma vaca foi inseminada, vai lá e lança lá no coisa. Aqui os indicadores de produtividade, produtivos, aqui é os reprodutivos, né? Da reprodução das vacas, e aqui é os produtivos. Então, número de animais abatidos, bezerros nascidas, vocês vão lançar essas informações todas lá. Ó. Quantidade de leite vendido para o laticínio 1, laticínio 2, leite consumido interno, leite dado para os bezerros, né? Então essas informações todos os meses vocês têm que lançar, tá certo? Então volta aqui no movimento do caixa, ó, e essas informações mais ou menos se repetem. Todo mês ela vai se repetir. Então depois de vocês começar a fazer o primeiro lançamento, vocês podem até selecionar os códigos aqui, ó, e dar um Ctrl C e dar um Ctrl V aqui embaixo e já copia todo. Então o que tu vai ter que lançar todo mês? Eu tenho que lançar a quantidade de leite que eu vendi pro laticínio, né? A quantidade. Quando for essas outras aqui, carcaça, peso, valor total, entrada e saída, é só quando é venda de animais. Quando for venda de leite, vocês só vão preencher essa primeira coluna aqui, tá certo, pessoal? Essas outras aqui é só para quando for venda de animais. Não vai botar valor do leite vendido aqui, não precisa colocar, tá certo? Então aqui, ó, quanto de leite eu vendi para o laticínio foi 6 mil litros. Quanto de leite que eu consumi interno durante o mês foi 60 litros. Quantos litros de leite os bezerros consumiram? 124 litros. Quantas vacas em lactação eu tinha naquele mês? Essa aqui é informação importante, pessoal. Todo mês, quando vocês fizerem o fechamento do mês, vocês têm que informar aqui quantas vacas tinham lactação e quantas vacas estavam secas, quantas bezerras até um ano vocês tinham no dia do encerramento do mês, tá? Quantas novilhas com mais de um ano, quantos bezerros, né, machos lá vocês tinham lá, entre bezerro, garrote, rufião e touro,
eu tinha 8 animais, tá? Quantidade de mão de obra que trabalhou familiar, que trabalhou na fazenda naquele mês, tá? Então, por exemplo, aqui, então são essas, geralmente no mês vocês vão ter esse número de informações aqui, ó. Não é muito lançamento, ó. Você pode ver aqui, ó. Aqui é o mês de janeiro, tá? Então vocês vão, o que vai lançar cada mês? Aqui no fevereiro você repete a mesma informação. Só quando tiver uma venda de um animal, né? Aí vendeu um bezerro, vendeu uma vaca seca, aí vai ter que fazer um lançamento a mais. Vou mostrar um exemplo mais abaixo para vocês. Então aí é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lançamentos que vocês vão fazer. Todo mês tem que fazer. Quantidade de leite vendido, consumido interno, que é o leite consumido na fazenda, o leite consumido por bezerros, né? Vacas em lactação. Vamos pegar um outro exemplo aqui embaixo de um outro mês, ó. Aqui, por exemplo, se vocês vendem para mais de um laticínio, vocês vão colocar, né? Vendi 1000 litros para laticínio 1, 2000 litros para laticínio 2, aí eu peguei 2000 litros de leite, fiz queijo, aí vai lançar nesse código aqui, ó. Que é aqui, ó, o 67, que é o venda quantidade de leite vendido para derivados, né? Derivados são os leites, o leite que vocês produzem queijo na fazenda para vender, tá certo? E vai lançar informação. Aqui tem um exemplo, ó, de venda de animais. Quando vendeu o animal, algum animal, vocês vão ter que vir aqui, eu vendi vaca. Então qual foi o animal que eu vendi? Vendi uma vaca seca. Eu pego o número 2, vou lá, vem aqui, lança o código do animal, vai aparecer o nome dele aqui, né? Da conta lá, bota a data que vendeu e aí vai botar a quantidade de animais que vendeu. Aqui sempre vocês vão usar 50%, tá? Essa categoria aqui sempre 50%. O peso médio desses animais que você vender e o valor total desses animais. É o valor total, tá certo, pessoal? Aqui é um animal só, um bezerro só, um macho que ele vendeu, R$1.500. Se tivesse vendido 10, seria R$15.000 que ia colocar aqui. E aqui vocês têm que informar se quando vocês vendem o animal, vai ser saída. Aí vocês colocam a quantidade de animais, né? Foi um animal aqui, que foi um, né? Então vem para cá e coloca saída, se for venda, certo? Se for compra, vocês vão colocar aqui entrada. Essa informação é importante, não pode ficar sem, tá certo? Que isso aqui vai influenciar lá nos resultados, nos indicadores depois. Tem que informar se foi saída, quando é venda é saída, quando é entrada é quando comprou animal para fazenda, uma vaca, é entrada. Quando vendeu é saída, ok? Então esse aqui, pessoal, é o lançamento dos dados de produção e reprodutivos da fazenda. Tudo vai ser lançado aqui. Quantas vacas, quantos bezerros nasceu, aqui nesse exemplo não tem, né? Mas vocês vão lançar todas essas informações aqui. Quantos bezerros nasceu, quantos, se morreu algum, lança aqui, tá? Bota a quantidade e o código. Não precisa mais nenhuma informação. Quantidade e código. Só vai botar e outras informações aqui de valor, peso, quando for venda de animais ou compra de animais, tá? Venda ou compra de animais, vai preencher aqui valor total, peso do animal e a quantidade de animais que foi, tá bom? Bom, pessoal, então esse aqui é o nosso menu de lançamento de animais, né? Animais e reprodução. Então já vimos esses dois que são o principal. Aqui vocês vão fazer, se vocês quiserem fazer, não é obrigatório fazer, né? Mas é o planejamento da fazenda. Aqui você pode fazer uma projeção de que o planejamento anual da fazenda, né? Quanto de leite que tu vai vender, quanto de animais, tu faz todo o teu planejamento da fazenda aqui. Das despesas que tu vai ter anual, dos investimentos que tu vai fazer. Então aqui ele vai fazer uma previsão para ti. E para que tu vai fazer? Para que eu vou fazer isso? Vou explicar por quê. Se vocês preencher essas informações aqui, vou botar só um exemplo aqui, ó. Em janeiro eu vou prever que eu vou fazer uma previsão que eu vou ter R$5.000 de receita de venda de vaca. Só para vocês verem. Aí eu vou lá no painel de controle, eu vou nesse relatório aqui, ó, em relatórios, fluxo de caixa previsto e realizado, ó. Tá vendo? Eu previ, no meu planejamento eu previ que eu ia vender R$5.000 de vaca, mas eu não realizei nada. Então aqui aparece o previsto e o realizado, para eu comparar o que eu estava previsto fazer e o que realmente eu realizei.
Então, quando eu faço esse planejamento, eu consigo prever antecipado quanto que vai ser a minha despesa, né, mês a mês, a minha receita, e aí eu conseguir me programar melhor o meu fluxo de caixa, para não faltar dinheiro, tá bom? Então, esse é uma ferramenta importante, ela é uma ferramenta de planejamento, mas ela não interfere no funcionamento. Se vocês optar em não fazer o planejamento, não tem problema nenhum. É uma opção a mais que a Agro 365 Pecuária de Leite dá para vocês, tá certo? Bom, aqui nós já vimos, né? São as não mexe nada, não altera nada, é só para a questão da informação do código das contas para vocês, tá certo? A mesma coisa aqui do código dos animais, né? Não altera em nada para vocês. Então, nos lançamentos, e aqui é o plano de contas, que também vocês não podem mexer, mas aqui é tipo um relatório. Você pode imprimir isso aqui e já gerar um relatório para vocês, né, de quanto é que teve de receita. Aqui é o resumo anual de quanto é que tu teve de despesa e que teve de receita, tá certo? Então, no menu lançamentos, nós vamos trabalhar o usual do dia a dia, é movimento do caixa e movimentação de animais. São as informações que nós vamos estar lançando. Bom, pessoal, então o menu lançamentos é esse, tá certo? Se ficou alguma dúvida na hora de lançar, reveja o vídeo, né? Ou se não, clica aqui no WhatsApp e entre em contato com a gente, que a gente ajuda vocês, orienta como resolver algum problema que vai acontecer, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.